Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, pessoal, tudo belezinha? Tá frio por aí? Vamos conversar sobre um dos grandes acertos que tivemos no filme do Superman, chamado Senhor Incrível, Mr. Terrific, ou, para os mais íntimos, Hélio de la Penha. Porque a gente tem observado, galera, ao longo da trajetória da Linhagem Geek aqui, que são quase 5 anos, inúmeros personagens que pertencem aos grupos marginalizados, que são estereotipados, tá? Aqui o James Gunn apresenta pra gente um personagem extremamente interessante, complexo, com camadas, com profundidade, carismático, poderoso e negro. Veja que eu coloquei a cor de sua pele como último elemento, porque é assim que um personagem ele deve passar pra gente esse interesse. Eu não vou me identificar com um personagem à primeira vista por ele ser branco. Não vou me identificar com um personagem à primeira vista por ele torcer por mesmo time que eu torço. Não, ele tem que trazer virtudes, ele tem que ter qualidades, ele tem que ter poderes. É isso que faz com que a gente crie conexão. E eu criei uma conexão gigantesca. Talvez, junto com o Lex Luthor, o Mr. Terrific é um dos personagens mais surpreendentes, porque o Superman a gente já conhecia, o Lex Luthor também, mas o Mr. Terrific realmente ele chamou muito a nossa atenção. E esse vídeo é justamente pra gente mostrar como fazer um personagem negro ser interessante sem pertencer a uma militância. Até agora. Exatamente, o Mr. Terrific foi apresentado zero militância ali, com as convicções dele, com a característica dele, e também por isso que ele acabou se destacando, porque se ele se caracterizasse por conta da militância, ele ia ser um igual, né? Ia ser mais do mesmo do que a gente tem visto aí durante toda essa tomada do sequestro woke dos personagens, né? Sequestrando cada personagem, fazendo com que ele milite a sua causa. E aqui foi completamente o contrário, a gente tem um herói que é diferente dos outros, não milita, apenas pretende ser o herói. E isso tá faltando, isso foi uma jogada bem assertiva do James Gunn. Então vamos conversar um pouquinho sobre este herói que foi apresentado pra gente. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você é novo, seja muito bem-vindo. Dê um triplo C, curte, comenta, compartilha. Vem pra linhagem que mais incomoda no Brasil. Recado especial pro Cleverson, nosso patrocinador, consultor imobiliário, especialista em assuntos patrimoniais. Ele desenvolveu a metodologia NERD, que significa Norte Estratégico de Renda e Diversificação, que vai te ajudar a enfrentar o mundo financeiro. Essa metodologia te oferece um plano focado, exclusivo em estratégia para formar a sua base capital, projeto financeiro de aquisição de um ou mais imóveis e investir ou diversificar a sua carteira com ganhos de até 2% ao mês. A consultoria do Cleverson é 100% gratuita, ele tem mais de 13 anos de experiência no mercado imobiliário, esteve no Linhagem Cast, trocou uma ideia bem bacana com a gente. Hoje o Cleverson tem mais de 80 milhões de reais administrados em créditos e ele quer fazer 3 convites para você. O primeiro, siga o Cleverson no Instagram. O segundo, se inscreva no canal do Cleverson, o Consultor Nerd. E o terceiro, e não menos importante, chame o Cleverson para trocar uma ideia se você está num momento de vida que você precisa de um suporte para te ajudar a encontrar o primeiro imóvel. Link na descrição, QR Code na tela, chama o Cleverson, ele vai te ajudar. Vamos lá, galera. E é interessante, tá, pessoal? Porque o Mr. Terrific, ele foi apresentado pra gente paralelamente a Riri Williams. E a Riri Williams, ela é o estereótipo. E não só a Riri Williams, mas todo o elenco de Lacrata e de Ferro são forrados em estereótipos. Não tem camada, são rasos e são militantes.
E eu falo com muita convicção, porque é só você olhar novamente o quarto da Riri Williams. Põe aí na tela, Gui, as mensagenzinhas dos easter lacres que temos no quarto da Riri Williams. Black Lives Matter, punhozinho, a bandeira dos Estados Unidos com as cores do arco-íris. A Riri Williams, ela foi criada pra ser isso na série. E aí o James Gunn entrega pra gente um personagem extremamente interessante, um herói complexo, misterioso, que tem uma personalidade muito cativante e é negro. Então a gente tem dois personagens de cores negras, um que não milita e que é super interessante, e a outra que milita e é extremamente rasa. E a gente tem aí a adição, né, do Lanterna Verde do James Gunn. Vamos ver se o Lanterna Verde vai seguir essa mesma atuada, mas essa é a grande diferença, né? E outra coisa, o Mr. Terrific tem um aspecto misterioso que fazia tempo que eu não via parte em algum filme de super-herói. É legal você colocar um cara que você não sabe nada, que é um mistério, que você vai ali procurar a origem nas HQs, vai procurar histórias pra saber mais. Eu achei bem legal isso que o James Gunn fez. E há muita diferença, né? A diferença... Quando a gente fala em lacração, a gente sempre fala isso, né? Dessa forma. Que, pô... Pra que serve o personagem? Apenas pra militar. O Gabriel deu o exemplo aí do quarto da Riri Williams. Esse foi o momento que o lacrador mais gostou da série, que aparece as bandeiras que ela acredita. Não ela como super-heroína, Riri Williams no caso. Não as atitudes dela como super-heroína, porque não tem absolutamente nada. Aliás, o Coração de Ferro, ele é um excelente demonstrativo do que é o lacrador, né? Que tem uma moral elástica, que ama dinheiro acima de qualquer coisa e absurdamente estúpido, porque a Riri Williams é isso. Então não dá pra você conectar com nem a imaturidade eles conseguiram fazer direito. A imaturidade do próprio Homem-Aranha, né? Quando a gente viu ali, conhece desde as HQs, dos desenhos animados, mas quando viu ali no Tobey Maguire, a imaturidade dele em não querer dar o troco no cara lá que mata o tio Ben, né? Não querer parar o cara por estar fazendo a coisa errada porque ele não prejudicou e tá prejudicando quem ele prejudicou. Então, até a forma tudo errado. Tudo errado. Aí você vê o Mr. Terrific, um cara muito bem desenvolvido e que a gente não sabe nada da história dele. É interessante isso que o James Gunn fez e a diferença é brutal, porque a gente sempre fala isso. Quando vai ter lacração em alguma coisa, não vai ficar só nessa mudança. Na mudança de etnia, mudança da sexualidade, mudança de qualquer outra coisa. No gênero, não vai ficar nisso. Eles precisam acrescentar, porque a maioria dos militantes são muito jovenzinhos. Então eles precisam ver na tela, no roteiro, saindo da boca da personagem, tudo aquilo pra ele falar, mas agora sim. Né? Porque enquanto não fala, eles não vão ficar contentes, não vão ficar satisfeitos. Então precisa ter aquela frase da problematização, do vitimismo, precisa ter o colantezinho no quarto, precisa ter. Sabe? Então, infelizmente, mas infelizmente pra Coração de Ferro, mas felizmente pro Mr. Terrific, como o Gabriel falou até agora. Quer ver um outro exemplo? O Miles Morales. O Miles Morales, o que acontece no Aranhaverso 2? No primeiro Aranhaverso, zero militância por parte do personagem. A partir do Aranhaverso 2, já tem adesivinho de Black Lives Matter no caderno. Já tem escrito no quarto da Gwen Stacy. Fora todas as desconstruções. Aí você tem o jogo do Homem-Aranha 2. O Peter Parker falando que ele é o verdadeiro Homem-Aranha. Além da bufada de poderes. Que ele é bem mais forte que o Homem-Aranha clássico. Porque ele tem os mesmos poderes do Homem-Aranha clássico, só que fica invisível e dispara raio. E levanta até o Mjolnir em algumas histórias já. Então assim, aí você também enxerga aquela estratégia de que eu tô apresentando um personagem militante sob uma ótica identitária, mas pra isso eu também preciso eliminar o seu sucessor, o seu antecessor, perdão. Então isso também é clássico no Miles Morales. E aqui o James Gunn apresenta um Mr. Terrific interessante, tá? Olha aqui, e já tô torcendo muito pra uma série ou pra um filme dele. Ó,
Vem aqui, galera. Enquanto boa parte de Hollywood ainda insiste em transformar a diversidade em panfleto, James Gunn simplesmente entende a diferença entre representar e doutrinar. E isso nunca ficou tão claro enquanto a forma como ele apresentou o Mr. Terrific no filme do Superman. Sem discursos vazios, sem caricatura, nada de rap, gírias do gueto ou camisa do Black Lives Matter, sem usar o personagem como totem de sinalização ideológica. Ao contrário do que muitos temiam, o Mr. Terrific de Gunn surge com força, inteligência e propósito, e prova que é possível incluir personagens diversos sem transformar num manifesto. Michael Holt apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em The Spectre 54, lançado em junho de 97, criado por John Ostrander e Tom Mandrake. Era o auge do pós-crise, quando a DC buscava reformular sua galeria de heróis com personagens mais humanos e mais complexos. Holt é apresentado como um prodígio, medalhista olímpico, polímata com 14 doutorados e fundador de uma empresa tecnológica. Mas nada disso o impede de ser dilacerado por um trauma profundo, a morte repentina de sua esposa grávida em um acidente de carro. Prestes a tirar a própria vida, ele é impedido pelo espectro que o apresenta ao legado de Terry Sloan, o primeiro Mr. Terrific dos anos 40. A partir dali, Michael decide colocar a sua genialidade a serviço do bem, sem superpoderes, apenas com a sua mente, seu treinamento e as suas icônicas esferas T que criou. Ele se torna um dos heróis mais respeitados do universo DC, integrando a Sociedade da Justiça da América, o grupo Checkmate e, mais recentemente, a equipe Terrifics, juntamente com o Metamorfo, que também apareceu em Superman. É uma história bem densa, né? Uma história boa, pesada, e aí você já começa a identificar os traços do personagem, Mais né? frio, né? Mais frio, que não aparenta nenhuma emoção, parece que não liga pra ninguém. Então você já tem já... E obviamente o James Gunn vai em algum momento mostrar a origem do Mr. Terrific, porque diferente do Superman ele não é um cabeça de chave e muitas pessoas não conhecem a origem do Mr. Terrific. Então com certeza o James Gunn vai explorar bastante essa história e tem que explorar porque é um excelente personagem. Nos quadrinhos, Mr. Terrific sempre foi um personagem de altíssimo potencial, mas raramente recebeu o devido destaque fora das páginas da DC. Até agora, no filme de Gunn, interpretado por Ed Gatted, ele aparece com sobriedade e inteligência, sem precisar discursar sobre cor de pele, classe social ou orientação sexual. Sua diversidade está na essência, não no marketing. O personagem é sério, reservado, analítico, exatamente como deveria ser, e praticamente rouba a cena toda vez que aparece, sendo dela uma das melhores, se não a melhor cena de luta do filme. E eu concordo plenamente, tá? Pra mim, a melhor cena de ação do filme é o Mr. Terrific com as esferas T ali, com a Lois Lane na praia, tá? O mais importante é notar o que não está presente. Não há uma única cena que transforme Mr. Terrific em um símbolo identitário. Ele não entra em cena para representar grupos. Ele entra porque tem uma função narrativa. É parte da trama, não de uma tese. E essa é a diferença fundamental. Prestem atenção aqui agora em mim. Vocês viram algum portal enaltecendo esse personagem? Filme de Superman tem personagem negro em destaque. Eu não vi nenhuma. Não viu porque ele não adere à pauta. Porque quando o personagem é da dita minoria e não adere à pauta, não fala. Você precisa ser da minoria e você precisa falar que é da minoria deles. Porque senão não tem. Era pra estar, né? Na teoria lógica que não funciona da militância política, era pra estar estampado o Mr. Terrific em todos os portais lacradores. Tipo, melhor personagem do filme. É o melhor negro. personagem do filme. Negro, tal, pá. Não tem. Porque o personagem
não é vítima. Nada disso. Até aqui, Até aqui. até o Superman, nada. Ele se garante. Ele se garante, é completamente independente. Então, assim, vocês começam a perceber que o negócio é política mesmo. Não é que defende todos. Alguns. É a revolução dos bichos. Algumas minorias são mais minorias do que as outras. Certo? Porque assim, era pra estar estampado. Pá, Mr. Terrific, Jornal Nacional. Boa noite, Mr. Terrific. Tudo ali, ó. Pá! Aqueles perfis pop foda-se do Twitter, que tem 500. Tem. Né? Era pra estar tudo. Por que não tem? Porque ele não milita. Então ele é aquele cara que deixa no cantinho. Porque a gente ainda não sabe qual é a dele. O militante tá pensando, a gente não sabe qual que é a dele. O que o James Gunn vai reservar pra ele. Porque se ele não milita pra pauta, por enquanto deixa ele aqui. Só que o movimento do James Gunn, aí a galera fica contra o James Gunn. Ah, mas o James Gunn... Não interessa. Não interessa. O quanto você ajuda a turma woke, não interessa. Olha aí a Disney sendo processada pelos... uma galera... E é a que mais serviu a pauta lacradora. Então, que interessante é o caso do Mr. Terrific. Se fosse qualquer outro, se ele militasse um pouquinho, se ele tivesse uma frasezinha, era outro filme pra turma da lacração. Outro filme. E ainda usa o T de Trump. Ó, aí aqui, ó. Vale lembrar que Gunn não inventou Holt. Ele apenas o respeitou, não mudou sua origem, não adicionou traços contemporâneos para torná-lo mais palatável a certos nichos, não desconstruiu nada, apenas pegou o que já existia e soube dar espaço. Essa postura por si só já é revolucionária dentro de uma indústria que nos últimos anos perdeu completamente a noção de equilíbrio. Por fim, é interessante notar como duas obras lançadas quase ao mesmo tempo, Superman e Coração de Ferro, trazem heróis negros em destaque. Porém, apenas uma das obras realmente entrega um personagem admirável, que com certeza vai se tornar o favorito de muitos que não o conheciam, entregando diversidade com qualidade, mas que não será celebrada. Essa diversidade não é exaltada, porque ela não é fruto de militância. A diversidade que vale precisa de rap, roubo, inveja, pacto com o demônio, roubar brancos milionários e usar a camisa do Black Lives Matter. Perfeito, esse último parágrafo é perfeito. Ó, lembrando, tá, que não é só a Riri que milita na série, são todos os personagens. Sim. Tá? Todos. E 80% dos personagens são negros e esses negros são todos estereotipados. Todos. Galera, coloquem aí na opinião de vocês o que vocês acharam de Mr. Terrific, que pra mim eu achei fantástico e eu já quero muito uma série ou um filme desse personagem, tá? Pra mim um dos grandes acertos desse filme do Superman. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.